A gente fecha o trabalho dessa primeira manhã de discussão com a mesa Beleza com DNA do Rio de Janeiro, Cosméticos, Estilo de Vida e Soft Power. E quem vai mediar essa mesa é a Natane Borges, que é especialista da Gerência de Ambientes de Inovação, aqui da Casa Firjan, que também está super envolvida na organização desse encontro. Então, Natane. Olá, gente, bom dia. Bom, a Ana já me apresentou, me chamo Natane, sou jornalista, trabalho aqui na Gerência de Ambientes de Inovação. E para a gente ir logo direto ao assunto, até porque já meio-dia já chegou, para ninguém morrer de fome, a gente vai cumprir o horário. E vamos direto ao assunto, então, que esse painel se chama, então, Beleza com DNA do Rio de Janeiro. Qual é a nossa intenção aqui com essa discussão agora? É entender como essas duas marcas tão queridas e tão conhecidas nossas aqui do Rio de Janeiro, que é a Granado e a Lola Cosméticos, que agora é Lola from Rio, tem usado aí o Rio de Janeiro como um ativo estratégico para os seus posicionamentos globais, né? Então, a ideia aqui, gente, é que enquanto os nossos convidados apresentam, para que a gente pense e reflita algumas questões, como, por exemplo, como eles estão usando essa questão da diversidade, da identidade local e do estilo de vida do Rio de Janeiro e também aqui do Brasil, nesse processo de internacionalização, né? Então, como que essas marcas geram conexão com o mercado e com o público, mas especialmente, como que o uso do soft power e da marca Rio de Janeiro tem agregado valor para os produtos dessas marcas. Então, para a gente começar, eu apresento aqui a primeira convidada, que é a Bárbara Cavalcante. A Bárbara, ela é Head de Marketing da Lola from Rio e publicitária com 20 anos de experiência em marketing e comunicação. A Bárbara atua aí nas áreas de marketing digital, produto, relações públicas, branding, mídia e internacionalização de marcas, que é o que a gente vai querer saber aqui hoje. E o nosso segundo convidado, que é o Igor Lopes, gerente de marketing na Granado Farmácias. O Igor tem uma sólida experiência em marketing, relações públicas e mídia social. Ele também é professor de uma das maiores escolas de marketing do mundo, a Mind ID School, e palestrante na área visual, merchandising, marketing de varejo e branding. Então, para a gente começar o nosso debate, Bárbara, a palavra está contigo. Muito obrigada. Olá, boa tarde. A gente consegue já botar o... Vou me levantar aqui, gente. Muito prazer, Bárbara Cavalcante, Head de Marketing da Lola. E, para começar a falar da marca, eu trouxe uma fotografia, né, de como que a gente como a gente se posiciona. Então, aqui a gente vê muito do Rio de Janeiro, né, o bondinho de Santa Teresa, a gente vê também, né, o Pão de Açúcar, muita brasilidade também nas meninas, porque a gente trabalha muito diversidade, e diversidade não é só tom de pele, né, é diferente tipos de cabelo, de religião, de gosto pessoal. E a gente também brinca muito com os nossos cosméticos. A gente traz nomes diferentes, nomes irreverentes e nomes que também homenageiam a cidade, né? Então, a gente tem o Ela é Carioca, por exemplo, como uma linha muito forte no Brasil e também exportação. Tem como aumentar? Aumentar o som. Como é que tudo começou, gente? A Lola foi fundada tem 14 anos por 3 gaúchos apaixonados pelo Rio de Janeiro. E eles resolveram revolucionar o mercado capilar. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente costumava ir em farmácias, perfumarias, a gente via muito produto branco com azul, vermelho com amarelo, só se falava em ceramidas, né? A gente tinha um mercado muito tímido ainda, muito inicial nesse quesito. E aí a Lola traz uma linha chamada Morte Súbita, preta, com esse nome, tinha pin-up, falava de padrão de beleza. Quem queria produto para cabelo crespos e cacheados, a marca tinha, lisos tinha, alisados. Então, tudo isso fez com que a marca construísse uma comunicação diferente.
E muito também consciente, a gente é uma marca ecoconsciente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente é uma marca vegana, fomos a primeira marca brasileira capilar a se tornar vegana. A gente tem o P-Live nas nossas embalagens plásticas, então, em 4, 5 anos, em contato com o meio ambiente, ela biodegrada. A gente é uma marca que usa ativos mais naturais e também ativos da flora brasileira. Então, a gente usa muito ativos que são o açaí, o urucum, tucumã, tudo isso para a gente levar o Brasil daqui para o internacional. E alguns dados, né? A gente é uma empresa que tem 14 anos de mercado, cerca de 400 colaboradores, estamos em 59 países, e temos um time, né? O time de marketing é composto por 22 mulheres. A gente tem muito cuidado na hora de contratar, justamente porque somos uma marca feminina que levanta bandeiras femininas, então o nosso time é bem forte com mulheres. E esse ano a gente teve uma fusão, é um novo momento da marca. Então, o Advent, que é um fundo de investimentos, né? Ele tem ali o Nubank, ele também tem a marca Tigre e outras marcas internacionais, fez a maior fusão da cosmética brasileira. Uniu a Lola com a Scala, 2 marcas capilares, mas com posicionamentos diferentes. E aí, nisso, a gente é a maior marca em termos de volume do Brasil, né? E a gente está em 54% dos lares aqui no Brasil. E como é que a gente fez como é que a gente construiu a marca, né? Como eu falei, lá atrás a gente já tinha essa questão de uma beleza consciente, né? Uma marca vegana, é uma marca que quer enaltecer a beleza de cada pessoa. Então, se eu gosto do meu cabelo liso, eu tenho produto, cabelo alisado, eu também tenho. E a gente também sempre foi muito irreverente. Então, os nossos produtos têm nomes super diferentes, né? Danos vorazes, ela é carioca, morte súbita, chapadinha. E a gente também é muito cheia de opinião. Então, se a gente olhar as próprias redes sociais da marca, a gente trabalha muito conteúdo. E isso tudo acaba ajudando na hora do branding. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E no momento que a Lola surgia também as redes sociais. E foi aí que a gente começou a construir uma marca digital, a ter uma comunidade forte sendo construída. Então, lá atrás, quando as pessoas tinham, por exemplo, o Facebook, né? Todo mundo postava bom dia com uma carinha de um bichinho feliz, a Lola já estava se conectando de outra forma. Então, como é que foi essa construção? A gente começou com o Divã da Lola. Então, uma vez por semana, a gente recebia e-mail, cartinhas, DMs, mensagens, onde a gente trocava muito com o consumidor. Então, eles pediam dicas de beleza, de autoestima, de relacionamento, profissionais, e ali a gente ia trocando, sempre com um jeito diferente, com muita gíria, né? Muita carioquice na hora de se comunicar. E aí veio a nossa primeira comunidade. Ali a gente já tinha grupos de consumidoras falando no Facebook, indicando o produto, veio o WhatsApp, elas migraram para o WhatsApp, até hoje elas fazem encontros natalinos, e isso tudo foi muito importante, inclusive para os nossos cases de viralização, né? Eu costumo dizer que a gente teve alguns cases aí ao longo dos anos, a gente acordava e falava, gente, o que aconteceu com essa coleção, com esse produto? Viralizou e do dia para a noite a gente passou a vender muito mais. Então, foi o próprio caso do Rapunzel. Quando a gente olhou o TikTok, era muita menina mostrando o antes e o depois do cabelo, né? Você conseguia ver o crescimento, especialmente na pandemia, onde as pessoas tinham uma queda acentuada. Essa linha decolou e se tornou o top 2 da empresa em termos de coleção, né? Só perde para o Morte Súbita, que é o nosso campeão de vendas. Então, se a gente olhar ali o feed do TikTok, tem muita coisa. E as redes sociais, elas, como eu falei, né? Elas são muito importantes na hora da gente vender, né, o nosso estilo de vida, da gente se comunicar, na hora da gente trazer o Rio de Janeiro como foco. Então, a gente tem algumas redes sociais que a gente trabalha, de diferentes formas, né? O YouTube, o LinkedIn, mas o nosso grande foco está no Instagram e no Facebook. Então, a gente tem ali no Instagram
3 conteúdos no feed, muitos stories acontecendo, 3 conteúdos por dia no feed, muitos stories acontecendo. No próprio TikTok também a gente tem conteúdos nativos, né, para performar ali e que falam da marca. E se vocês depois puderem dar uma olhadinha, como a gente faz isso, né? A gente traz muita influenciadora que ajuda, né, a personificar, a dar a chancela do produto, a mostrar o antes e depois, que é super importante nesse mercado de cosmético. E aqui a gente tem um pouco de um post que a gente fez sobre a coleção Bossa, né, que foi gravado numa comunidade aqui do Rio de Janeiro esse ano, para uma linha de crespos e cacheados. Se puder aumentar um pouquinho, tem alguns vídeos aí acontecendo. Marketing de influência também é uma estratégia muito forte na Lola. A gente hoje tem fixa 100 meninas contratadas, né? E a gente divide ela em 2 segmentos. A gente tem o squad fixo, que são meninas, né, que têm uma relevância, um alcance maior, onde elas fazem quase que mini anúncios para a gente, que a gente divulga, impulsiona e põe também como conteúdo. Mas a gente criou o que a gente chama de loletes de carteirinha, que é uma forma de prestigiar, né, as criadoras, o GC, a própria consumidora. A gente abre uma inscrição 2 vezes por ano, elas se cadastram e a gente vai escolhendo algumas meninas, né, com contratos de 3 meses, onde elas geram a prova social. Elas mostram ali de uma maneira orgânica da casa delas, do dia a dia delas, como elas se relacionam com a marca, o que elas acham das coleções, dos produtos. Falei muito do digital, mas o offline também é uma estratégia que a gente olha com cuidado. Porque nessas interações, né, de dia a dia, quando a gente monta um evento, a gente consegue tangibilizar os valores de uma marca. Então, a gente sempre traz o Rio de Janeiro como foco visual. Então, aqui, por exemplo, foi o Carandaí, que a gente participou, né, que é esse evento de moda aqui no Rio, e a gente traz, fiquei até feliz de ver o calçadão de Copacabana, a gente traz muito o calçadão de Copacabana, a gente traz, né, os morros do Rio, o solar, toda essa vibe carioca para os nossos eventos. E aqui a gente participou da Beauty Fair esse ano, né, é uma feira de beleza, e ali a gente recebe clientes do Brasil todo, mas muitas pessoas do internacional. Então, diferente das outras marcas que estavam ali, tinham estandes muito bonitos, assim, muito bem executados, e muitos falavam de produto. A Lola deu um passo atrás. A gente não quis falar de uma coleção que a gente estava lançando, a gente não quis trazer um super destaque. A gente trouxe o Rio de Janeiro, a nossa essência, como estratégia. Vou apertar aqui, se puder aumentar aqui, esse tem áudio também, por favor. 5 mais Lola From Rio. Depois de 9 anos, voltamos à maior feira de beleza da América Latina, com estande de 300 metros quadrados que respirava identidade carioca. Calçadão de Copacabana, Arcos da Lapa, Bondinho de Santa Teresa, a energia única do barzinho carioca. Mais de 200 mil visitantes passaram por aqui. Mais de 800 influenciadoras viveram o treinamento lolístico dentro do Bondinho. Um potencial de alcance de 44 milhões de seguidores. Mais de 3 mil postagens orgânicas nas redes sociais mencionando a Lola. Mais de 13 milhões de pessoas alcançadas com nossa cobertura digital. E ainda fomos destaque na TV Record, Band e Brasil Beauty News. Lançamentos que conquistaram corações. Bossa, crespos e cachos. A fórmula máscara de brilho lamelar. Tonic Acid, longevidade capilar. Basicão, com rótulos personalizáveis. E as extensões das nossas coleções queridinhas. No Bondinho criamos uma experiência exclusiva para influenciadoras. Troca, autenticidade, conteúdo potente, vínculos fortalecidos. Foram 6 meses de dedicação de lolaboradores e parceiros. Voltamos ainda mais motivados para criar experiências únicas, para estreitar laços com clientes, para estar cada vez mais perto das Loletes. Nos vemos em 2026, Beauty! Bom, eu trouxe esse exemplo porque tudo comunica, né? A camisa que a gente veste, né? A gente é um time do Brasil, os lugares que a gente escolheu eleger ali, a forma como a gente montou o palco, né? Ali o nosso barzinho também, um lugar descontraído, tudo isso comunica na marca. E falei do offline, mas a gente sempre tenta conectar o online com o offline para justamente a gente ter
uma divulgação maior. E as influenciadoras também são sempre prestigiadas. A gente estava num espaço totalmente comercial, mas a gente conseguiu fazer ali dentro de um bondinho de Santa Teresa um encontro para 900 influenciadoras ao longo dos dias. Opa, tem que voltar aqui. E, falando de Brasil, a gente é referência, né? Somos o terceiro maior mercado consumidor de beleza, a gente perde para os Estados Unidos e para a China, e também o mercado capilar se destaca. E o próprio mercado do Brasil já é um mercado diferente, né? A gente é o único país do mundo que tem todas as curvaturas, por conta da miscigenação, né, da diversidade étnica. Então, isso põe o Brasil e as marcas brasileiras também em outro patamar. E foi assim também que a gente construiu a nossa história internacional. A gente hoje está em 59 países, a gente tem cerca de 30 quiosques em Portugal, que foi uma marca que começou esse processo de internacionalização lá atrás. Temos quiosque no Chile, no Equador. Estamos em multimarcas, como é o Corte Inglês. Nos Estados Unidos, a gente está no Walmart, na Wells, em Portugal também, Falabella, na Argentina. E sempre um ponto de destaque é o nosso país. Então, eu termino aqui mostrando um evento que a gente fez na Colômbia. Então, a gente traz ali, né, todo o nosso colorido, né, um pouco da fauna, da flora do país. A gente traz o samba de uma maneira não tão óbvia, né? Então, a gente sempre traz essa essência que é uma verdade para a Lola. É isso, gente. Obrigada. Igor, por favor. Bem, boa tarde, pessoal. Bem, primeiro só para falar, Bárbara e eu trabalhamos juntos na Granado, quando tudo era mato lá na Granado. Gente, verdade. Tudo era mato não, porque tem 155 anos, não tem tanto tempo. Mas pra gente era, né, Igor? Faz tanto tempo. Atrás, Bárbara foi lá do time. E é um prazer, queria agradecer a Casa Ferjan, tá voltando aqui. A Casa Ferjan recebeu a gente, vai fazer 2 anos já, passa rápido, com a exposição sobre os 150 anos da marca. Então, a gente ocupou toda a casa, vários espaços, foi incrível. Então, é um prazer, agradeço o convite. Vou falar um pouquinho aqui da Granado. Vou focar mais na internacionalização da marca. Espero que todos sejam clientes já aqui no Brasil. E a gente estava até comentando que, às vezes, tem que ser dito, que as pessoas acabam não conhecendo tanto a história. A Bárbara contou coisas ali que eu não conhecia. Eu preciso de Rapunzel já para meu cabelo. Arranjei já um cliente aqui, gosto disso. Quero ver se vai funcionar, se der jeito aqui. Mas vou falar um pouquinho desse processo de internacionalização e como utilizar todo esse soft power do Rio de Janeiro, o nome Rio de Janeiro, a marca Rio de Janeiro, foi importante para a gente e é importante, né? Desde a nossa fundação, se vocês olharem ali, é uma coisa simples. Ali, Granado, Rua 1º de Março. A gente tem muito isso no DNA da marca, né? Então, a gente é da época que a 1º de Março era Rua Direita, nem era 1º de Março. Então, espero que vocês curtam aí. Bem, só me apresentando, eu estou há 17 anos na marca, gente. Cheguei lá no começo do rebrand da marca. A mãe do rebrand é a Cici, que é a minha diretora. Então, ela, só para vocês entenderem, a Granado era uma marca familiar até 1994, quando o proprietário atual foi contratado para vender a marca. E vender a empresa, né? E as pessoas só queriam comprar ou o polvilho, ou o sabonete de glicerina, ou a marca Granado, ou as farmácias que tinham na época. E ele se apaixonou pela história da marca, comprou a empresa e transformou no que é hoje. E a Cici, quando chegou há uns 20 anos atrás na empresa, deu essa reviravolta na empresa, né? Mergulhou muito na história da empresa. Eu gosto dessa foto aí, que ela é da primeira loja nossa na Rua Bonaparte, em Saint-Germain, e tem muito espírito da Granado. Nesse dia estava nevando, frio danado, mão de obra lá fora não é igual a daqui, que tem que entregar, vamos trabalhar domingo, vamos trabalhar até tarde. Então, ela tinha que prender a placa? Vamos lá, vou aprender. Então, mostra muito isso. É muito... Todo mundo se sente muito dono, muito pertencente à marca. Isso é muito legal. Sou pai, publicitário, professor, curioso demais. Tenho um perfil, Igor_Marketing, quem quiser segue, que eu falo... Mostro sempre bastidores da Granado e de outras marcas também, cases, mas minha principal qualidade, sem dúvida, é ser botafoguense. Bem, uma empresa sem uma história, eu gosto dessa frase, é geralmente uma empresa sem estratégia. Então, assim, no momento que queriam comprar a Granado pela história, pela marca, os produtos, dá para ver assim que
a estratégia estava lá, só estava adormecida. E foi isso que orientou muito o rebrand da marca, mergulhar na história. Todo mundo gosta de uma história. Pode ser uma história de uma pessoa, uma história de uma marca. A gente é fofoqueiro, a gente quer ouvir. Se eu parar, deixa eu te contar uma história. Na hora, você para o que está fazendo. E a Granado precisava contar mais essa história. Então, o rebrand da marca foi muito baseado na história da marca, que, como estava aqui na exposição, acompanha a história do Rio de Janeiro, a história da publicidade, a história da indústria. Aqui tem a timeline, mas eu vou trazer ela resumida. Mas, 1870 ali, 1880, ganhou a chancela de farmácia oficial da família imperial. Né? Então, passou por diversas fases, até 94, quando o proprietário atual, que até hoje está na empresa, seu Freeman, é o CEO. Quando eu entrei em 2008, para você ver, a empresa estava inaugurando o primeiro site, estava entrando no ar da empresa, era pedido na mão, eu lembro até hoje. A empresa era bem menor, então era tudo manual. E agora, 2 meses atrás, o TikTok fez o primeiro Brand Day do TikTok da América do Sul e ele escolheu a Granado. Então, que é uma marca que, se você for olhar, de 1870, não é uma marca nativa digital. Ele escolheu a gente, que ele falou, cara, vocês são recordistas em venda em live shop do TikTok. Então, isso é muito legal. A marca também conseguiu se modernizar. A história da Granado, a perfumaria mais tradicional do Brasil, começa no Rio de Janeiro em 1870. A qualidade e a eficácia de seus produtos logo se destacaram e a marca conquistou o título de farmácia oficial da família imperial brasileira pelo imperador Dom Pedro II em 1880. Ao longo dos anos, a Granado desenvolveu linhas de alta perfumaria e preservou a sua essência em produtos que valorizam ingredientes naturais e a biodiversidade brasileira. Foi com o objetivo de levar essa brasilidade para o mundo que a Granado expandiu internacionalmente em 2013 ao chegar no Le Bon Marché, em Paris. E no ano de 2017, a primeira loja conceito internacional foi inaugurada na Europa. Hoje são mais de 100 lojas no Brasil e no exterior, em cidades como Paris, Londres, Lisboa e Nova York, além de um e-commerce que atende a Europa e os Estados Unidos. Unindo tradição e inovação, todos os produtos são feitos na sua fábrica própria no Rio de Janeiro, que ganhou a certificação Lixo Zero este ano. Esse desenvolvimento socioambiental é um compromisso diário da marca, que tem a tradição em apoiar projetos sociais e ONGs. A Granado se consolida no mercado nacional e internacional, celebrando sua identidade tropical na perfumaria e resgatando sua herança histórica. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico, caramba, tem mais coisa para adicionar, Mas é muito legal que você vê realmente a construção da marca, né? A história. Hoje somos mais ou menos ali 2.400 colaboradores. Provavelmente agora, Natal, esse número deve saltar absurdamente, tanto devido às lojas, que são todas próprias, como na própria fábrica mesmo, na montagem de kits. Então, a matriz é no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente tem um escritório comercial, fábrica em Japeri, que isso também é muito legal. Japeri, para quem não sabe, tem o menor IDH do Rio de Janeiro, então a Granado, quando foi para lá, ela tem um papel social, provavelmente ela é a maior pagadora de impostos de lá, maior empregadora, então tem esse papel que é bem legal. Inauguramos há 2 anos, a gente tem um CD em Japeri, mas ficou pequeno, a fábrica ocupou ele, e inauguramos um em Seropédica, que é pertinho. Temos 3 lojas em Paris, uma em Lisboa, Londres, Nova York, e Miami também, que não estava no vídeo, nós temos. São mais ou menos ali 850 SKUs, isso sem care, que eu vou falar ali na frente, 22 milhões de unidades mês, sabonete, que é muito tradicional da marca, 16 milhões de sabonetes, que é nosso centro de distribuição. E o portfólio de produtos, eu costumo falar que você nasce... Você já usa Granado e acompanha a vida inteira Granado, né? E a linha bebê foi até o seu Freeman, né? Eu chamo de seu Freeman porque é no dia a dia, mas nosso CEO foi ele até que trouxe, foi uma das modernidades da empresa. Em 1995 ele lançou a linha bebê. Hoje a gente é líder em market share de sabonete líquido, a gente bate todas as marcas. Então, é um produto super importante, assim como o nosso polvilho super tradicional. A Granado, ela existe uma divisão, a gente tem a Granado ali, a marca mãe, tem a Granado que a gente assina como Rio de Janeiro, eu vou explicar um pouco depois, a parte de perfumaria da Granado, flagships,
a Febo, super tradicional também, de 1930. Juntando as duas marcas, a gente tem mais de 200 anos aí de história. E agora tem Care também no portfólio. Para quem não sabe, Care é uma das primeiras marcas de clean beauty no Brasil. Tem um storytelling super verdadeiro, as fundadoras da marca, só para contar aqui rapidamente, não é sobre Care, mas a fundadora da marca, ela teve um câncer e quando ela foi fazer o tratamento, o médico falou, não use nenhuma maquiagem daqui do Brasil, todas têm chumbo, têm toxinas, e ela falou, caramba, não tem nenhuma maquiagem aqui que eu consiga usar. Ela foi e fundou a marca, junto com uma sócia. Então tem um propósito muito legal, e eu fico arrepiado quando eu conto isso, porque ano passado, a outra sócia teve câncer também, e quando ela foi ao médico, o médico recomendou a marca que ela fundou. Então, cara, me arrepio mesmo, porque elas contando, então, é mais emocionante. Então, é uma marca com muito propósito, vegana, ativos naturais também, preza os mesmos valores da Granada, e agora veio compor nosso portfólio. Isso aqui em relação a 23, 24, né? Teve um crescimento ali de, na verdade, até maior, que já seria de 25, mas ainda não tenho fechadinho, mas 25% ali de crescimento, isso antes de Care, né? Esse ano a gente chega perto ali dos 2 bilhões de faturamento. Aqui a parte de crescimento de lojas, quando eu entrei na empresa tinham 3 lojas. Fui o primeiro gerente de VM da Granada, a gente estava aprendendo a fazer, apesar de ter 155 anos, a gente estava reaprendendo a fazer varejo, né? Então, cresceu exponencialmente, tendo em vista que são todas lojas próprias, e o cuidado que tem que ter. Essa loja da Tijuca, por exemplo, fez parte da infância de muita gente. Quando a gente retomou ela, aquele prédio histórico para a gente, foi um ano de reforma, para trazer o carpinteiro, o restaurador de azulejo de cada pastilhinha daquela. O imóvel estava meio que largado. Quando a Granada entrou, tipo, bateu fiscalização, falou, olha, a gente tem que restaurar ele inteiro, e é lógico que a gente fez isso também. É uma loja lindíssima, completou 100 anos ano passado. A gente tem 92 lojas de Granado, 12 perfumarias e flagships. Flagships é Oscar Freire, temos no Leblon também, Ipanema, as internacionais. Temos 6 da Febo, que está passando por um rebrand também de marca. Quem puder visitar, no Leblon a gente tem a Casa Febo, inaugurou antes de ontem também em Salvador, vale a pena. Então, assim, as mudanças sociais de consumo, gente, são evidentes, né? Mas o que se destaca é o que não se modifica em meio a tantas modificações. Se vocês olharem há 10 anos atrás, o celular de vocês talvez não batesse foto. Estava falando com a Bárbara, falei, cara, eu tentei achar foto nossa, mas naquela época nem se batia selfie, então não tenho foto nossa. Tenho foto da gente nos eventos, mas não tinha esse costume tão grande de bater foto. Estou falando bater, já entrega umidade, né? Mas de tirar foto. E produtos. Então, assim, a gente tem produtos que estão há 100 anos no mercado com relevância. É uma marca há 155 anos no mercado com relevância. Isso é muito, muito difícil. É um desafio. Essa loja é da 1º de março. Bárbara deve lembrar, a gente trabalhou em cima daquela claraboia. Você lembra, Bárbara? O escritório antes era ali em cima. Então, olha como era o varejo antigamente. A empresa era muito voltada para medicamento. E é a mesma loja hoje, né? E já que é soft power do Rio, falar muito de Rio, quando teve a pandemia, a gente teve um esvaziamento do centro do Rio, a Granado fez o caminho oposto. Ela investiu milhões na restauração da primeira loja dela. Não vou mentir, o faturamento da loja provavelmente vai caindo ano a ano, porque o Rio vai tendo esse esvaziamento. Mas o pessoal até costuma falar que a gente é uma ilha ali na 1º de março, a gente, o CCBB, então a gente teve todo esse trabalho. Nossa perfumaria que tem no Leblon, que já é um modelo mais parecido com o que a gente tem na Europa, focado em perfumes, a da Febo. E eu vou focar agora mais no internacional, eu gosto muito dessa imagem aqui, que eu vou contar a história por trás dela, né? A gente está presente no mercado europeu desde 2013, que foi o ano do Brasil no Le Bon Marché. É uma das maiores lojas de departamento do mundo, e convidou algumas marcas brasileiras, eles pincelaram algumas, chamou a Granado e a Febo, inclusive, e quando acabou essa comemoração, ele falou, não, vocês podem permanecer, a gente quer que vocês fiquem. A gente ficou durante mais aí uns 5 anos até inaugurar a nossa loja, que é bem próximo deles. E falando agora de Rio de Janeiro, aqui é um produto, quem pôde visitar a exposição, a gente contou bem a história dele, é o chá carioca. Chá carioca nada mais era, gente, que um laxante. Era um laxante da Granado na década de 30, aquilo que eu falei, ela tinha muito foco em medicamentos e tinha essa ilustração linda, né,
do Cristo ali, um Rio de Janeiro muito mais arborizado, lógico, enseada de Botafogo, e era o chá carioca, todo carioca tomava, de sabor agradável, útil nas indisposições gástricas, e a gente transformou isso na linha carioca da Granado. Eu participei do desenvolvimento, eu desenvolvi até essa linha, essa arte lá, porque o Le Bon Marché, eu lembro até hoje, eles queriam alguma fragrância exclusiva durante um ano lá. E eu lembro que a gente, vamos lançar um sabonete Paris, vender Paris para o ano do Brasil. Não, aí mergulhou na serva, a gente, cara, tem um chá carioca, uma arte linda, vamos explorar. Acabou que hoje é o nosso best-seller, muito pelo nome carioca. No mundo inteiro você fala carioca, todo mundo sabe assim, o que é a carioca, referente aqui, não precisa nem ter Brasil ali, não precisa nem ter Rio até. As pessoas já sabem que é o Rio, e a linha se modernizou, até hoje é best-seller aqui e lá fora. Falando lá fora, nós temos as 3 lojas, como eu falei, Paris, Lisboa, Londres, Nova York, Miami, e estamos nas principais lojas de departamento da Europa, Galeries Lafayette, Liberty, Harvard Nichols, Galeries Lafayette, Champs-Élysées, BHV, o Corte Inglês, Inu, que pega Benelux ali, Samaritaine, Fortnum Mason, a única marca brasileira lá, e muito devido ao quê, gente? Essa brasilidade, a vender o Rio de Janeiro, a vender o Brasil. Então, assim, o Brasil vende. O que a gente tem visto? Marcas de fora utilizando a nossa brasilidade para vender. Não é querendo falar mal, mas assim, a gente tem o Sol de Janeiro, que não é carioca, e bomba lá fora, com a imagem do Morro Dois Irmãos, usando o calçadão de Copacabana, que você falou, e as pessoas acham que a marca é brasileira, né? E não só eles, várias marcas. Você entra desde a H&M, uma Primark, tem coleção do Rio de Janeiro vendendo. Então, eu acho que falta mesmo as marcas daqui utilizarem mais isso. A gente tem o exemplo aí da Lola, da Granado, a Farm faz isso muito bem, mas eu acho que a gente tem que se apropriar mais disso. E Santo Honoré, Marré, por acaso, estava com uma vitrine de bossa, que é uma variação da fragrância carioca, foi lançada uns 3 anos depois. Estava com uma vitrine, isso aí, Granado, Rio, bossa, sempre focando no Rio. Tem Rio sempre escrito. Chiado, Covent Garden, Chelsea, Madison, Sorro. Então, assim, a gente sempre tenta, aqui é na Liberty, que a gente ocupou o Atrium. Foi a primeira marca também brasileira fora de moda a ocupar o Atrium da Liberty. Então, assim, todos esses elementos, tinha um vídeo passando, foram feitos por profissionais do carnaval carioca. Então, isso era muito legal. A gente sempre gosta de contar o storytelling por trás de cada peça, né? Recentemente, a gente fez em Miami, foi o pessoal do Nós do Crochê, ali na Rocinha, que fez as vitrines. Acho que tem som também, aí foi Samaritaine, seguiu a mesma lógica. Profissionais do carnaval fizeram os elementos, vendendo caju, maracujá, abacaxi, a banana. E essa é a logo mais tradicional que vocês conhecem. Granado Farmácias, desde 1870. Só contextualizando, quando teve o rebrand da marca, era muito importante a gente usar PH, porque a gente é da época do Império, a gente é da época que farmácia se escrevia com PH. Você usar desde 1870, não é qualquer marca que pode falar que é desde 1870, mas isso dá um crivo de qualidade, de tradição, para uma marca perdurar durante tanto tempo. Foi muito importante no passado, só que se você notar, tipo assim, a gente tem Burberry com Londres, tem Shiseido com Tóquio, L'Oréal Paris, tem a L'Occitane, Provence, marcas de cosméticos pelo mundo inteiro, falando com muito orgulho qual a origem delas, qual a cidade delas, e desculpa, mas nenhuma é tão encantadora quanto o Rio. E a gente falou assim, cara, nenhuma marca pensou nisso ainda, ninguém ainda fez isso, e a gente passou a assinar Granado Rio de Janeiro. O que eu gosto daquela primeira foto? Foi na Galeries Lafayette, fizemos o Atrium deles, e entravam os gringos, na Champs-Élysées, e Granado, tipo assim, o que é Granado? Ninguém sabia o que era Granado, e por acaso, tinha em um espaço só, tinha Granado Rio de Janeiro. Eles batiam o olho, Brasil. Na hora, ou seja, o nome Rio de Janeiro é mais forte que o nome Brasil, me atrevo a dizer isso, sem brincadeira. Porque quando você pensa no Brasil, você pensa no Rio de Janeiro. Tudo bem que é uma fala muito de carioca, mas o carnaval, é a praia, não adianta. Mas você pensa no Rio de Janeiro. E a gente é uma marca carioca mesmo, a gente nasceu no Rio de Janeiro. Então, assim, cara, a gente tem que usar isso. E a gente passou a utilizar isso e foi fundamental para a gente. Então, assim, ali era a Granado antiga, em Saint-Germain, lá, Granado, farmácias. E do lado ali a gente passou Granado Rio de Janeiro. Até também outra coisa que foi importante. Lá fora, Granado, farmácia, na França, é farmácia. As pessoas entravam e pediam um Tylenol, porque não conheciam a Granado.
pediam remédios. E outra, CC de 1870, até lá tem seu valor, mas você está repleto de marcas antigas também. Então, assim, qual é o meu diferencial? É o Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que explorar isso. E a gente passou a explorar isso muito mais. Então, nos eventos, isso aqui foi há 2 meses atrás, em Roma, que a gente entrou na Rinascente. Então, vai desde, a gente busca uma cantora, uma musicista, já fez escola de samba também, mas sempre vendendo essa brasilidade. Confesso que dá um trabalho danado, você tem que tentar achar plantas tropicais nos lugares e é difícil. Aqui da Galeria Lafayette também, então assim, já como Granado, Rio de Janeiro, Granado, Rio, pássaro, toda a nossa fauna, flora. E a gente passou a utilizar isso também aqui, não é só para gringo ver, né? Para a gente também, a gente tem muito orgulho de comunicar isso. Então, independente se você estiver em São Paulo, no Norte ou no Nordeste, é a Granado, Rio de Janeiro, a gente vai estar divulgando nossa linha carioca. No Pão de Açúcar, nós somos fragrância oficial do Pão de Açúcar, então todos os banheiros do Bondinho vão estar com carioca, tem instagramável, ele mexe, tem um instagramável lá, do Rio. Copacabana Palace, nós somos também a fragrância oficial, a Odete Reutemann usou, carioca, gente. Tanto que o Copa fez 100 anos, então assim, eles mesmos, quando eles escolheram a Granado, chamaram e falaram, cara, não tem nada mais carioca, nada mais brasileiro de cosmético do que a Granado. Não tem hotel mais icônico, de fato, do que o Copa. Então, a gente fez uma linha de 100 anos do Copa, parceria com eles. Quando eu digo que a gente também lá fora, aqui, ó, isso aqui, tem o Chelsea Bloom, que é muito legal. Durante uma semana, as ruas, as lojas se enfeitam e é um grande concurso e a Granado sempre leva temáticas brasileiras. Já teve a Carmen Miranda, aqui foi o biquíni de bolinha amarelinho. Sempre apoiando a arte brasileira lá fora também. Tem o Aberto de Arte de São Paulo que acontece. Teve uma edição especial devido ao Ano do Brasil na França, na Casa do Le Corbusier. A Granado apoiou, patrocinou também. Então, assim, vendendo esse Brasil também, que não é clichê. Eu não estou falando sobre produto, estou falando sobre marca, né? Sobre construção de marca. Em momento algum ali você viu o produto. Teve a Mostra Modernista, acho que nos últimos 70 anos não tinha tido uma grande mostra modernista na Europa. A gente levou para a Royal Academy. Aí, nossa pop-up de bossa, na Galeria Lafayette também. Sempre Rio de Janeiro, Cristo presente. Meu nome é Paulo Mariotti, eu sou ilustrador, moro na França. E além de ser um cliente fiel da Granado, hoje eu posso dizer com orgulho e alegria que eu colaborei com uma marca que eu tanto gosto. O que me deixa contente nessa parceria é que a Granado queria uma ilustração do Rio de Janeiro, que é a minha cidade preferida no mundo. A ilustração deveria mostrar os principais cartões postais de lá, a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Eu fiz essa ilustração para Granado, juntando meu traço pessoal com canetinha azul a essa temática da paisagem carioca que eu adoro. Além disso, a Granado gostou muito da ideia de ter esse avião antigo que fazia a ponte aérea entre o Rio e São Paulo e no qual eu viajei muitas vezes e guardei lembranças muito boas. Então, gente, até isso de apoiar a arte, por exemplo, ali era o Paulo Mariotti. A gente sabe que as outras marcas copiam, olham quem foi o artista que fez e pegam mesmo concorrentes, pessoas de outras áreas, e a gente não liga. A gente fala, cara, vamos copiar. Quando alguém faz, a gente, pegaram ele. Mas assim, a gente dá voz pro artista que faz o trabalho. A Granado marca, a Cici marca, e então assim, a gente sempre faz isso. Essa nossa ligação com a arte é muito forte, é muito forte. Então todo artista convidado nosso, ele gosta por isso. A gente expõe mesmo. Tem uma artista que faz vídeos pra gente, ela falou, nossa, eu tava em Londres andando, eu olhei e tinha a minha cara ali, um vídeo meu, um conteúdo meu, com o meu nome, meu arroba. Então assim, isso também é muito legal. A gente gosta muito de valorizar a cultura, o artista local. Desculpa, deixa eu só voltar. Não sei se vocês viram, no Rio a gente teve a sorveteria Granado, a gente fez uma versão também em Comporta, em Portugal, que é um dos principais aí hotspots do verão europeu, e era com bossa também, a temática toda do Rio de Janeiro. Aí fizemos ativações, a gente bota a assinatura sempre do artista, ele vai. Você no BHV, numa ré. Vou dar uma aceleradinha, gente, que é muita coisa. Com a Flabeluz também, uma marca super hypada de sapatilha. Então, assim, também convidaram a gente, queriam esse toque de Brasil, essa brasilidade. Estou mostrando muito bossa, que bossa foi nosso verão. Ligando ainda essa questão de arte, de valorização do Rio de Janeiro. Esse aqui é o Arte Rio, Granado está sempre presente. Arte Rio, Rio Open,
os principais eventos a gente está sempre presente. Mas assim, aí o pessoal até brincou, no SP Art. Não, no SP Art a gente também tá. A gente tem muito orgulho de ser carioca e o paulista gosta e compra isso. Então tava lá, Granado, Rio de Janeiro, Bossa, isso é muito legal também. Então a marca Rio de Janeiro é tão forte que ela atravessa não só países, mas até essas rivalidades bobas que existem, que as cidades se complementam. E isso, olha lá, Brazilian Fragrance, todo mundo falando, os influenciadores, que é marca brasileira do Rio de Janeiro, sem dúvida, no momento que a gente deu essa virada de chave, fez muita diferença para a marca lá fora. A gente já viralizou algumas vezes, aqui, mas lá também, muito devido a isso. E é isso, sabe? Os principais veículos de comunicação, de beleza, a Granado está sempre presente, sempre falando do Rio, do Brasil. E mostrar só, tá no finalzinho. Eu amo ver marca brasileira sendo vendido por muito mais caro na gringa. Olha a Granado em uma das melhores farmácias de Paris, a preços muito maiores que no Brasil. Gente, eu amo isso. Eu fico muito orgulhosa. Parabéns, Granado. Fora que os produtos são muito cheirosos, então assim, Brasil é top. Valeu, falou. Top, gente. Valeu, falou, Brasil é top. E ela tem razão, o Brasil é top. A gente aqui tem, ali também, tem como dar play naquele outro vídeo ali, curtinho, que tá na apresentação, esse do lado. A gente tem a síndrome de cachorro vira-lata, né? Gente, aqui tá Granado, exatamente do lado do estande da Benefit, da Von Braun, da Lancôme, Guerlain. Aí tem uma seção também toda de perfumaria de nicho, pra vocês entenderem, Chanel ali e tudo, gente, assim, lindo. Então a gente tem essa síndrome de cachorro vira-lata, valoriza só o que vem de fora. Na perfumaria isso é muito mais forte até. E lá fora a gente é visto, né, como uma perfumaria de nicho, justo por usar o nosso diferencial, que é ser brasileiro, ser daqui, ser do Rio. Eu amo ver marca brasileira sendo vendida. É isso, gente. Espero que tenham curtido. Muito obrigada, Igor. Obrigada, Bárbara. Gente, o nosso tempo acabou, mas eu vou abrir para o público, tá? Para pelo menos a gente conseguir fazer uma pergunta. E bem rapidinho, eu só quero fazer um comentário com isso que aconteceu essa semana. Eu estava fazendo uma reunião com uma agência de comunicação que está nos apoiando aqui, e uma das atendentes, ela mora na Argentina, e ela falou para a gente em Buenos Aires que ela está tendo mais contato com a Lola e que ela tem percebido das mulheres lá da Argentina que tem esse apelo pelo fato da Lola trazer essa marca Rio, né? Então, comprova a hipótese aqui que a gente está trazendo nesse painel, né, que realmente a marca Rio, ela agrega valor aí para os nossos produtos e serviços. Gente, vou pedir perdão, uma pergunta, se alguém tiver ali. Duas perguntas, aí perguntas objetivas, então, por favor. Obrigada. Bom dia, boa tarde, eu não sei exatamente que horas são. Boa tarde já, né? Meu nome é Gabriela Turbiani, eu trabalho com branding, e eu fiquei curiosa para entender por que nessa troca da marca, nesse rebranding, né, quando ficou Granado Rio de Janeiro, por que vocês abandonaram a Serifa? Por que vocês não mantiveram essa ligação com a marca antiga? Saiu a Serifa, mas, se você reparar, uma sem Serifa, mas ela tem uma pegada vintage. Ela foi inspirada em um logotipo antigo da Granado, do começo do século passado. Então, aqui tem uma palestra só sobre branding, sobre isso. A Granado, na história, já teve mais de 30 logotipos, e vivendo conjuntamente ao mesmo tempo. Então, aquele Granado sem Serifa foi inspirado em um Granado nosso antigo. Então, só teve um ajuste de fonte ou outro, mas foi por isso. Obrigada. Aqui, ó. Oi, meu nome é Rodrigo. Eu acho que essa é uma pergunta para as duas marcas, na verdade. A gente sabe que o Rio vende naturalmente, acontece, e vocês chegaram em um lugar absurdo. Muito legal de ver as duas marcas nesse patamar já. Mas qual foi o momento inicial em que aconteceu aquela decisão? Vamos internacionalizar. Foi acidente? Foi perceber uma demanda? Foi um planejamento? Como foi esse primeiro passo? Bom, a Lola, ela já usava logo Lola Cosméticos, embaixo From Rio. A gente sempre usou, né, como uma frase de apoio. E isso em todos os produtos, nos nossos posts, a gente sempre falou sobre o Rio de Janeiro. E aí, há uns anos atrás, veio um português para o Rio de Janeiro e estava andando no Barra Shopping, viu a loja Conceito, achou a marca super diferente, falou, caramba, acho que tem muita oportunidade para a marca em Portugal. E aí, enfim, começou ali um processo de exportação para Portugal e dali para a Europa. Então,
importador, ele segue com a gente até hoje, e a gente já tem um case de sucesso lá, né? A gente faz 2 eventos por ano também em Portugal para levar esse conceito do Rio de Janeiro, e a gente tem cerca de 30 quiosques. Então, o Igor até estava falando, né, que ele vai muito para Portugal também, e todos os shoppings, centros comerciais da cidade, a gente tem o quiosque, né? E aí, com as redes sociais também, e com essas viralizações, para o Brasil ser referência capilar, a marca foi muito procurada também. Foi uma coisa muito mais vinda do que... Hoje em dia é uma área estruturada, né? A gente tem todo um conceito de exportação. Mas, no começo, não. Foi uma busca pelo Brasil, pela Lola, pelos nossos produtos, pela nossa referência capilar. E, no caso da Granado, quando eu entrei, a Granado já tinha tentado uma vez, só que era produto chamado Brazil Naturals, em inglês, Brasil com Z. Não pegou, acabaram que abandonaram o projeto. Em 2013, a Macy's fez o ano do Brasil na Macy's e chamou a Granado. Aí a Granado foi, aí começou, aí veio o Le Bon Marché em seguida e falaram, agora é a hora. É que, assim, o processo de internacionalização de cosmético, de perfume, assim, com certeza da Lola também é muito complicado a questão de registro, gente, de cada produto, de cada ingrediente. A Anvisa da União Europeia é diferente da Anvisa daqui, que é diferente da Anvisa dos Estados Unidos, que é diferente... Então, assim, é pensado, mas demora tempos, né, Bárbara, até conseguir botar para a rua, mas foi isso. Eu acho que o ponto de partida foi a Macy's em 2012, e depois, logo em seguida, o Le Bon Marché chamou, a gente falou, opa, tem potencial aí também. E aí eu acabei não comentando, mas aí a gente mudou a logo. Eu falei da logo, né, que era Lola Cosmetics, e aí tem 3 anos que a gente mudou para Lola from Rio. E isso também ajudou muito na percepção da marca, né, da gente ser entendida já de cara como carioca. A Farm usa, tem outras também. Tá certo, então, gente. Para que ninguém usa Brasil, todo mundo usa Granado, Rio de Janeiro, Lola from Rio, Farm Rio. Então, assim, o Rio tem essa potência. Acaba sendo a vitrine do Brasil para o mundo, né? Para o bem e para o mal. Exatamente, infelizmente. Bom, então, muito obrigada, Igor. Obrigada, Bárbara. Excelente painel.